Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou Rafael Borba, sou professor de Direito Administrativo e hoje eu estou aqui para fazer com vocês uma revisão da matéria Direito Administrativo, revisão essa realizada por meio de questões. Então, se você já estudou essa matéria comigo ou com outro professor, se você já estudou esse tema, mas insiste em persistir aquela dificuldadezinha na hora de responder as questões, a hora é essa. A hora de sair na frente no seu concurso é essa, tá joia? Fiz uma revisão aqui, estava abrindo ela agora aqui, ó. Fiz uma mega revisão por meio dos principais tópicos de direito administrativo cobrado pela Banca CESP para o seu concurso. E agora, pessoal, eu quero conversar com vocês antes de iniciar a resolução de questões para que nós consigamos acertar alguns pontos aqui. Para que esse curso seja um curso rentável, para que seja um curso produtivo, você vai fazer o quê? Você vai fazer desse estudo um estudo ativo. E o que danado é fazer um estudo ativo, Rafael? É transformar esse estudo onde só o professor fala e você escuta no estudo participativo. Pega o material que já deve estar na sua área do aluno, imprime, faz as observações, faz as anotações, mas não deixa de participar dessa forma. Se surgir dúvidas, me procura lá no Instagram, no perfil arroba, no meu perfil aqui no Instagram, que é o professor Rafael Borba, tudo junto e tudo minúsculo, professor Rafael Borba. Lá você vai encontrar dicas de concurso público. Olha aqui, ó, o perfil no Instagram. Um pouquinho para baixo aqui, mas a gente resolve isso agora. Resolve isso agora, porque quem sabe faz ao vivo e faz na hora. Pronto, olha aí. Ficou legal agora. Ficou. Perfeito. Olha aqui o meu perfil no Instagram, professor, professor Rafael Borba, professor Rafael Borba. Tá, joia? Vamos embora, vamos embora. Feitas essas observações iniciais, também quero falar com vocês que é de extrema importância que você foque nessas aulas. Nessa reta final, é muito importante que você tenha o objetivo de aprender de vez essa matéria de direito administrativo. E para isso eu preciso da sua atenção, não é verdade? Então, quem é do café, pega um café. Quem é do chocolate, pega um chocolate. Quem é da água, pega uma água. E quem não é de nada, levanta para esticar as pernas, que é importante para a circulação do corpo, né? Mas volta aqui, vem comigo. Olha aqui, ó, deixa eu apagar esses rabiscos aqui. Deixa eu apagar esses rabiscos aqui. Pronto, vamos embora. Bora. Primeira questão. Vou tratar do tema, olha aqui, professor Educação Básica, acerca da administração pública, da organização do Estado e agentes públicos, julgo o item a seguir. Não há exclusividade no exercício de suas funções típicas pelos poderes de Estado. Não há exclusividade no exercício das funções típicas de poderes de Estado. Primeiramente, a gente tem que entender quais são as funções típicas de Estado. Quais são elas, Rafael? Quais são os poderes que exercem essas funções típicas de Estado? Vem aqui comigo, olha aqui, ó. Os poderes que exercem essas funções típicas de Estado nada mais são do que os previstos no artigo 2º da Constituição. Artigo 2º aqui, no artigo 20, pelo amor de Deus. Artigo 2º da Constituição Federal, que vai dizer são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Esses poderes exercem funções típicas. Olha aqui, ó. Quando a questão diz não é exclusividade do exercício das funções típicas, ela está se referindo à função típica do legislativo, que é legislar e inovar no ordenamento jurídico, ou mesmo fiscalizar com auxílio do Tribunal de Contas. Quando ela fala de função típica do executivo, é organizar a máquina pública. E a do judiciário é julgar com as leis, né, feita pelo poder legislativo. Joia? E essas são as funções típicas, embora rabiscadas aqui, embora muito rabiscadas aqui, eu quero que vocês entendam que o artigo 2º da Constituição vai dizer
o artigo 2º da Constituição vai dizer que são poderes independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso está previsto numa ordem lógica, tanto quanto cronológica. Como assim, Rafael? As coisas começam pelo legislativo, passam pelo executivo e sempre ou quase sempre desaguam onde? No poder judiciário, desaguam no poder judiciário, tá joia? Então a gente já sabe das funções típicas e a questão indaga: não há exclusividade no exercício das funções típicas pelos poderes. E o gabarito é correto, pessoal. Gabarito certo, correto. Por quê? Porque, vejam, legislar, julgar e administrar e legislar, ou administrar e julgar, são funções que podem ser exercidas pelos demais poderes. Quando um outro poder exerce a função de outro, por exemplo, o legislativo julgando. O legislativo pode julgar, Rafael? Pode. Ele está exercendo a função de quem? Desse danadinho aqui, ó, do poder judiciário. Rafael, mas eu fiquei curioso. Quando é que o legislativo pode julgar? Quando o presidente da República cometeu um crime de responsabilidade. Esse crime de responsabilidade será julgado pelo Senado Federal, que faz parte do poder legislativo, igual a Congresso Nacional. Então, quando o legislativo julga, a gente diz que ele está exercendo uma função atípica, uma função que originariamente não é dele, foi concedida a ele, mas não é dele, certo? O poder executivo, quando legisla por meio de resoluções, por meio de medida provisória do presidente da República, ele também está exercendo uma função atípica. Por quê? Porque legislar não cabe ao presidente da República. Quando o judiciário abre concurso para servidores do Tribunal de Justiça, por exemplo, ele está administrando a máquina pública, está exercendo uma função atípica que originariamente não é dele, mas ele está exercendo porque foi dada a ele a oportunidade de fazê-lo. E a questão acerta quando ela diz aqui, ó, não há exclusividade no exercício das funções típicas pelos poderes de Estado. Está correta, verdadeira, joia? E aqui eu trouxe esse desenhozinho aqui, para a gente entender que o poder executivo pode legislar, pode julgar. Quando é que o poder executivo julga, Rafael? Olha aqui, ó, você é servidor público e faz uma besteira na administração pública, comete um crime funcional, você vai responder a um PAD, a um processo administrativo disciplinar, onde vai ser julgada a sua conduta. Joia? O poder legislativo administra e julga, e o judiciário administra e legisla também. Legisla também. Vamos para a próxima questão. No que diz respeito aos poderes e deveres dos administradores públicos, julgo o item que se seguem. Aqui as questões, pessoal, todas elas são verdadeira e falso, certo ou errado, tá joia? Não teremos questões de ABCDE. Trouxe essa forma aqui porque é uma forma dinâmica da gente revisar as questões e conseguir ver vários tópicos aqui. Assim como o administrador de empresa privada, o administrador público tem o poder de agir, o que ele faculta a escolha de agir ou não no exercício da função. E aqui a gente nem precisa olhar o comentário, né, pessoal, para saber que o gabarito está errado. O gabarito está errado. Por que o gabarito está errado, Rafael? Porque a administração pública, pessoal, é regida pelo princípio da legalidade. O princípio da legalidade, a gente aprende lá na introdução ao direito constitucional. O princípio da legalidade pode ser dividido em legalidade para o agente público e legalidade para o particular. A legalidade para o agente público, a administração pública, o servidor público, só pode fazer o que a lei determina. E se a lei determinar, não tem que se falar em faculdade, joia? Já o particular em sociedade pode fazer tudo desde que a lei não proíba, desde que a lei não proíba. Joia? Perfeito? Vamos para mais uma questão, vamos embora. Julgue o próximo item. Acerca dos princípios fundamentais. Pessoal, antes de avançar para o próximo item, deixa eu falar um pouquinho aqui com vocês. Deixa eu falar um pouquinho aqui com vocês, já que eu falei do princípio da legalidade, estou falando da administração pública, é imperioso comentar com vocês, é necessário, né? De vital importância sobre os princípios que regem a administração pública. A gente vai ver mais para frente, mas eu já dou spoiler aqui. É o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, moralidade e eficiência, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o LIMP. Esse LIMP forma os princípios expressos da administração pública. Princípios expressos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por que expresso, Rafael? Porque está previsto na Constituição Federal. Mais spoiler do que isso eu não posso dar. Vamos para a próxima questão. Julgue o próximo item. Acerca dos princípios fundamentais que regem a administração federal e de aspectos relativos à administração direta, indireta, estruturação, caracterização, descrição de órgãos e entidades públicas, caso empregados públicos atuem de maneira desorganizada, causando morosidade no atendimento e omitindo informações relevantes aos cidadãos, estarão infringindo o princípio da eficiência. E o gabarito é correto, pessoal. Princípio da eficiência. Primeiro ponto que a gente tem que observar é que o princípio da eficiência está previsto na Constituição Federal, que ele não nasceu com o PCO, o Partido da Causa Operária, Rafael. Não. O poder constituinte originário, ou seja, o princípio da eficiência é fruto de uma emenda constitucional, vulgo poder constituinte derivado reformador. Joia? Mas falar em eficiência, a gente tem que lembrar desse trinômio aqui, ó, presteza, perfeição e rendimento funcional. O agente público, para agir com eficiência, ele tem que agir com presteza, perfeição e rendimento funcional. Presteza, perfeição e rendimento funcional. O que é isso? É fazer o que tem que ser feito na administração pública, o que a lei determina, o que a Constituição determina, da forma mais eficiente possível, para a consecução da atividade administrativa, certo? Então, se ele tem que fazer uma função na administração pública, ele tem que atuar de forma ter uma presteza, uma perfeição, um rendimento funcional. Se você é a você determinado passar informações para os jurisdicionados, por exemplo, no Poder Judiciário, você vai atender ao público, você tem que atender o público da melhor forma possível. Isso é agir com presteza, com perfeição e com rendimento funcional. Joia? Esquece essa frasinha não, viu? Esse trinômio não. Vamos para mais uma questão? Vamos embora, Rafael. No âmbito do direito administrativo, é possível prescindir, dispensar dos vícios de vontade aplicáveis ao direito privado para fins de invalidação do ato administrativo. E aí? Eu posso deixar de prestar e levar em consideração o vício de vontade aplicáveis ao direito privado para fins de invalidação do ato administrativo? E a resposta é correta, pessoal. No âmbito do direito administrativo, é possível prescindir, né, ou seja, dispensar dos vícios de vontade aplicáveis ao direito privado para fins de invalidação do ato administrativo. Joia? A questão versa sobre a conceituação do ato administrativo e seus desdobramentos. Nesse contexto, é correto afirmar, pois de fato, com a vontade expressada no direito, no ato administrativo, não é do agente, mas sim do próprio órgão administrativo, mediante critérios objetivos, não cabe falar em vício de vontade, quanto à vontade manifestada não correspondente à verdadeira vontade do agente, que pratica o ato de direito privado. Para disciplinar a invalidação do ato administrativo, conforme ensina José dos Santos Carvalho Filho. Por outro lado, quando praticado o ato administrativo, a vontade se subsume na vontade da administrativa, ou seja, da exteriorização de vontade que é considerada como proveniente do órgão administrativo. Ou seja, pessoal, esse resuminho que eu trouxe para vocês aqui nada mais vai dizer que a manifestação de vontade, quando é reigada pelo direito, quando está dentro do ordenamento jurídico, quando faz parte da estruturação da administração pública, é denominada de ato administrativo. E as coisas públicas têm que ser separadas das coisas privadas.
Isso a gente vê com maior profundidade quando estamos estudando lá o princípio da moralidade, né? Isso na administração pública. Eu digo para vocês que a moralidade administrativa não se confunde com a moral comum prevista em sociedade. Joia? Mais uma questãozinha do CESP ou da CES, BRASP. No que diz respeito à administração pública, julgo o item a seguir. No que diz respeito à administração pública, julgo o item a seguir. O ato administrativo constitui ato jurídico perfeito e, por essa razão, o seu questionamento judicial é vedado. Isso aqui a gente nem precisaria ter estudado direito administrativo, né? Com as aulas de direito constitucional a gente já matava. Pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição. Antes de entrar no comentário da questão, eu quero explicar a vocês o que é o princípio da inafastabilidade de jurisdição que vige aqui no Brasil. Pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição, nenhuma ameaça nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito poderá ser afastado do Poder Judiciário. Então, se você teve um direito seu ameaçado ou mesmo lesionado ou mesmo ameaçado, você tem o direito de procurar o Poder Judiciário. Aqui no Brasil, pessoal, vigora, né, o sistema de contencioso administrativo denominado de jurisdição, jurisdiction, né, como a gente aprende na faculdade, una ou sistema inglês ou sistema inglês, ou seja, todo o problema, todo o contencioso, toda a briga na realidade, né, que acontece na administração pública é levada para onde pode ser levada ao poder judiciário. Algumas precisam ser esgotadas na esfera administrativa, outras nem tanto, né? Outras nem tanto. Tá joia? Joia. Gabarito errado, como já previmos. Danou-se, Rafael. Tanto foi isso. Gabarito errado. Aos conceitos de ato jurídico perfeito e ato administrativo não se confundem. E aqui você vai ter, pessoal, o ato jurídico perfeito é aquele que está completo uma vez que concluiu todas as etapas de sua formação. Os atos administrativos, que são declarações unilaterais do Estado ou de quem lhes faça às vezes, exemplo das concessionárias de serviço público, é que são redigidos predominantemente pelo direito público, sendo sujeito ao controle judicial e aptos à produção imediata de efeitos. Assim, pessoal, muito embora a manifestação de vontade estatal, o ato administrativo não deixa de ser submetido, quando necessário, ao controle do Poder Judiciário. É aquilo que a doutrina costuma chamar de princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. E o que é inafastabilidade da tutela jurisdicional é que qualquer ameaça, né, ou lesão podem ser levadas ao lesão, ameaça ou lesão a direito, né? Pode ser levado ao poder judiciário, podem ser levadas ao poder judiciário. Joia, perfeito, sigamos. Mais uma questãozinha aqui, mais uma questãozinha. A respeito do ato administrativo, julgo o item. Quanto ao aspecto subjetivo, olha aqui, ó, subjetivo, o sujeito poderá ser tanto a pessoa jurídica de direito público quanto o agente público que efetivamente execute o ato administrativo. A questão quer saber se, pelo critério que a gente estudou, quem já estudou comigo já viu isso aqui, critérios de classificação da administração pública. Pelo critério subjetivo, nós estamos trabalhando os jeitos. E a questão quer saber
Esse sujeito pode ser tanto a pessoa jurídica de direito público quanto o servidor público, o agente público, e o gabarito é correto, né, pessoal? Botar um verde de esperança aqui, ó. Gabarito, gabarito correto. Olha aí, ó. O óculos manchou aqui agora, foi. Gabarito correto. Por que está correto, Rafael? Vem aqui comigo. Sob o aspecto subjetivo, a atividade do Estado é desempenhada por certos e determinados órgãos, entidades e agentes públicos, só se referindo a pessoas. Sob esse aspecto é que se observa a administração pública, ou seja, ela é definida pela fonte de produção de onde advêm os órgãos e sujeitos. A administração pública não nos é revelada como um todo orgânico do qual participam autoridades, funcionários, agentes públicos, entre outros, disposto hierarquicamente em distintos planos e devidamente coordenados. Em outros termos, define-se a administração pública sob o ponto de vista subjetivo como um conjunto de órgãos que forma dinâmica que formam e dinamizam, desculpa, o aparelho administrativo do Estado, tendo como competência e características a função administrativa. Então, órgãos e sujeitos, sejam pessoas jurídicas de direito público, sejam pessoas jurídicas de direito privado, todas elas são abarcadas pelo critério subjetivo, critério de pessoas, critério subjetivo. Olha, vamos para mais uma questãozinha. O que diz respeito, tudo CESP, viu, pessoal? É tudo verdadeiro e falso para dinamizar o assunto. No que diz respeito à administração pública, julgo o item a seguir. Documento de entidade de direito privado, cujo objeto seja tornar público decisão tomada pela entidade no exercício da delegação concedida por órgão da administração pública direta, não caracteriza ato administrativo. Como assim, José? Presta atenção, viu? Documentos de entidade de direito privado, cujo objetivo se tornar pública a decisão tomada pela entidade no exercício da. Vamos lá. Documentos de entidade de direito privado, cujo objetivo se torna pública a decisão tomada pelo ente no exercício de delegação concedida por órgão da administração pública. Entendi agora. Direta não caracteriza ato administrativo. E aí, essa manifestação realizada por ente delegado de serviço descentralizado pelo princípio da especialidade, é ato administrativo ou não é ato administrativo? É errado, pessoal. Não caracteriza errado, caracteriza sim ato administrativo. Por quê? Porque quando o ente delegado atua, ele atua exercendo uma função pública que o Estado não quis fazer ou não pôde fazer, ou pelo princípio da especialidade. Transfere para essa pessoa jurídica, concessionária de serviço público, e muitas vezes, ou permissionária, como a gente já viu exaustivamente nas nossas aulas de direito administrativo, ele transfere essa, desculpa, ele transfere essa função e da forma que ela é exercida é manifestação sim de ato administrativo. Mesmo sendo realizado por pessoa jurídica de direito privado, Rafael, mesmo sendo realizado por pessoa jurídica de direito privado, uma concessionária de serviço público, por exemplo. Joia? Os atos administrativos são todas a exteriorização de vontade do poder público. Nesse sentido, o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou mesmo impor obrigações aos administrados ou a si própria. Dessa forma, percebe-se que tanto o ato que dá publicidade à decisão administrativa quanto a própria decisão são atos administrativos. Estão incorreta a questão.
para o fim de entendimento do ato expressa uma decisão de posicionamento da administração pública, é ato administrativo enunciativo. É o que ocorre com as certidões, com os pareceres, certo? Mais uma questãozinha aqui, dá para a gente responder? Dá, sem estourar o bloco. Gestor de políticas públicas, gestão educacional. José, chefe do setor de recursos humanos de determinado órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação de servidores em concurso de promoção. Então, José, chefe do setor de recursos humanos, né, editou regras. Se você quer concorrer por antiguidade na promoção, em promoção de concurso, em concurso de promoção, desculpa, você tem que respeitar esses critérios aqui criados por José. A respeito dessa situação hipotética, julgo o item seguinte. O veículo normativo adequado para a edição do referido ato é um decreto. Primeiro, é um decreto. Se é um decreto, José, chefe do setor de recursos humanos, pode expedir um decreto. Gabarito, letra E. É de errado, pessoal. O veículo normativo adequado para a edição do ato é o decreto? Não, não é decreto. É o poder regulamentar. O poder regulamentar, desculpa, é a faculdade que dispõe o chefe do executivo, que seja o presidente da República, governador e prefeito, de explicar a lei para sua correta execução, ou expedir decretos autônomos sobre a matéria de competência, ainda que disciplinada por lei. Então, o erro da questão aqui, pessoal, não está nem na espécie normativa utilizada. O erro aqui não está na espécie normativa, e sim no elemento competência. Por que competência? Porque José, chefe do setor de recursos humanos, não era competente. Por quê? Porque tal ato tem que ser feito por meio de decreto, e o decreto é ato normativo privativo do chefe do executivo, que tem a faculdade, que dispõe o chefe do executivo, né, dessa faculdade, de expedir decretos autônomos ou decretos regulamentares, o decreto regulamentar para fiar a aplicação da lei, e o decreto autônomo, de acordo com o artigo 86, inciso 4 da Constituição Federal, ou, se eu não estiver enganado, 84, inciso 6 da Constituição Federal, vai dizer que o presidente da República pode expedir decretos autônomos. E esses decretos autônomos, diferentemente dos decretos regulamentares, eles não regulamentam a lei, eles não estão abaixo da lei, eles substituem a própria lei, eles estão no mesmo patamar, no mesmo degrau, né, no mesmo patamar de igualdade do que as leis, leis ordinárias, leis complementares. Joia? Joia. Mais uma para a gente encerrar o bloco, agora a gente encerra. Com relação aos poderes e atos administrativos, julgo o próximo item. Os atos administrativos declaratórios. O ato administrativo declaratório é aquele que implanta uma nova situação jurídica ou modifica ou extingue uma situação existente. O ato declaratório, pela própria natureza do seu nome, ele serve para criar situações jurídicas ou mesmo modificar, ou ele serve para mostrar o que já foi criado. E aí? Gabarito errado, né, pessoal? O ato declaratório é aquele que apenas afirma a existência de um fato ou de uma situação jurídica anterior a ele. O ato declaratório atesta um fato ou reconhece um direito ou uma obrigação pré-existente. Confere assim a certeza jurídica quanto à existência do fato ou à situação dela declarada. Nessa espécie de ato, frise-se, não se cria nova situação jurídica, tampouco modifica ou extingue a situação já existente. Tampouco modifica ou extingue a situação já existente. Joia, pessoal? E para o bloco não ficar extremamente cansativo, a gente encerra esse bloco aqui. Espero todos vocês no próximo bloco, onde daremos continuidade à nossa super revisão de direito administrativo com foco na banca CESP ou, para os mais íntimos, SEBRASP.